Sabe, às vezes a gente bate o olho numa frase, uma linha só, e nem imagina que ali dentro tem um universo inteiro de significado. E a ideia aqui é justamente essa: pegar um ponto de partida, um fragmento de informação e ir desvendando, peça por peça, para revelar um quadro muito maior e mais fascinante. E olha só, o nosso ponto de partida é esse aqui. Apenas algumas palavras, ali, entre parênteses, parece quase uma anotação, né? Uma pista. J.M. Coetzee, África do Sul, Nobel, Alegoria e Ética. Ok. Vamos mergulhar nisso e decifrar o que essa frase quer dizer de verdade. Bom, para começar, vamos pelo mais óbvio, né? O nome. É o nosso ponto de partida, o sujeito da nossa investigação, digamos assim. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é uma pessoa. A gente não está falando de uma ideia abstrata ou de um movimento, não. É sobre um indivíduo específico, J.M. Coetzee. Isso já dá um rosto, já personaliza toda a nossa conversa. Estamos focando na vida e na obra de uma figura central. Beleza, agora vamos para a próxima pista que aparece ali na nossa anotação. E essa pista já coloca esse indivíduo num mapa, sabe? A origem dele. Gente, isso aqui é fundamental. Não é só um nome jogado ao vento. O texto já amarra ele a um lugar muito específico. E que lugar, né? Cheio de história. A África do Sul. Isso já nos diz que o trabalho dele com certeza respira as complexidades sociais, políticas e históricas daquele país. O lugar de onde ele veio, nossa, importa demais. Seguindo em frente na nossa linha, o próximo elemento já joga o status dele lá para cima. É um selo de reconhecimento, e que reconhecimento, hein? A palavra Nobel. Poxa, não é um prêmio qualquer. É tipo o topo da montanha no mundo da literatura. Só essa palavrinha já transforma nosso autor de alguém importante para ser uma voz que o mundo inteiro para ouvir. Tá, mas o que significa ganhar um Nobel na prática? Não é só um troféu bonito na estante, claro. Primeiro, quer dizer que o mundo todo te reconhece. Segundo, é um atestado de que o seu domínio da literatura é do mais alto nível, uma maestria mesmo. E, talvez o mais importante, sinaliza que a sua voz tem um impacto cultural gigante, que as suas obras ecoam muito, mas muito além das fronteiras do seu país. E agora a gente chega no coração da coisa, na parte mais conceitual da nossa pista. São as duas palavras que parecem descrever a alma do trabalho do Coetzee. Alegoria e ética. O mais legal aqui é pensar em como essas duas ideias conversam. A alegoria é o como, é a ferramenta, o jeito que ele escolhe para contar a história. Já a ética? A ética é o quê? É a grande questão, aquilo que a história quer investigar lá no fundo. Uma coisa não vive sem a outra aqui. Vamos traduzir isso de um jeito bem claro. O que é uma alegoria? Pensa assim, é uma história que funciona em duas camadas. Na superfície tem uma narrativa acontecendo. Mas por baixo, tudo aquilo ali, os personagens, os eventos, são símbolos para um outro significado. Um significado mais profundo, que geralmente tem a ver com moral ou política. É um jeito genial de dizer algo muito importante sem precisar dizer com todas as letras, sabe? E a ética é justamente o que por trás desse como. É a exploração dos princípios morais, a investigação do que é no fundo certo e errado. Então, as histórias do Coetzee usam a alegoria para forçar a gente a encarar de frente questões éticas bem complexas. Por exemplo, uma história que parece ser só sobre a queda pessoal de um professor pode ser, na verdade, uma grande alegoria sobre a decadência moral de uma nação inteira. E aí a gente passa a questionar a responsabilidade e a redenção num contexto muito maior. Viu só? É assim que o método serve à questão. Então, vamos juntar as peças? A gente começou com um autor, J.M. Coetzee. Situamos ele em um lugar, a África do Sul. Reconhecemos a estatura dele com uma honraria, o Prêmio Nobel. E, por fim, entendemos a sua arte, usar a alegoria para explorar a ética. Pronto, cada pecinha se encaixou e agora a gente tem um retrato bem mais completo. E isso mostra o ponto de forma brilhante. Aquela nossa pista do começo, que parecia só umas palavras soltas, agora se transforma numa frase completa e poderosa. Um laureado com o Nobel da África do Sul que usa a alegoria para explorar a ética. A gente saiu de uma simples anotação para uma definição, nossa, super profunda e precisa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente ficar pensando. Porque, no fim das contas, não é só sobre entender um autor, é sobre o poder da literatura. Como é que as alegorias de um escritor, essas histórias simbólicas, conseguem nos levar a questionar a nossa própria bússola moral, os nossos próprios princípios éticos. Essa é a verdadeira força que estava contida naquela simples linha do começo.